Olá, amigas e amigos logísticos, muito bom estar aqui com vocês. Você sabe o que é intralogística? Sabe como ela pode fazer a diferença entre o lucro ou o prejuízo do seu negócio? Então fica com a gente que hoje eu vou te ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto e compartilhar com vocês algumas dicas valiosas. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Para quem é novo por aqui, muito prazer. Eu sou o Meirim. Por muitos anos eu venho liderando equipes logísticas no Brasil e no exterior. E o meu propósito é ajudar a formar líderes. Tenho compartilhado aí as minhas experiências através de mentorias de carreira, atuação em conselhos consultivos, ministrando aulas e palestras e escrevendo livro. Recentemente eu fui coautor do livro Jornada Ágil da Liderança. Mas vamos lá. O tema do nosso encontro é sobre como a intralogística pode fazer a diferença no resultado do meu, do seu e do negócio de onde a gente tem a oportunidade de participar. E hoje eu vou te ajudar a entender isso. Da seguinte forma, nós vamos comentar aqui o que é intralogística, quais são os processos que nós devemos dar mais atenção e, é claro, como sempre procuramos fazer por aqui, trazer algumas dicas valiosas aí de como a gente pode otimizar aí a logística. Preparados? Bom, para começar, vamos lá entender o que é intralogística. Isso mesmo, pessoal. A gente às vezes que trabalha em logística é surpreendido ou tem que conviver com uma série de jargões. E intralogística é um, né, dos jargões, dos conceitos que a gente tem que estar bem atento. Eu tenho por hábito, toda vez que eu vejo uma palavra muito complexa, eu divido ela em duas. Então, se nós pegarmos aí a palavra intralogística, a gente divide ela em intra e logística. Logística, nós aqui já sabemos o que é. Intralogística, logística interna. Isso mesmo, pessoal. Quando a gente está falando da logística interna, nós estamos falando da intralogística, aqueles processos que acontecem dentro dos muros das empresas, ou seja, processos internos que acontecem, né? E aí, para a gente facilitar um pouco esse entendimento, eu procurei aqui trazer para vocês quais são os principais processos que compõem a intralogística. Nós podemos dizer que a gente tem lá os processos de recebimento, recebimento de matéria-prima, recebimento de embalagens, temos os processos de conferência desse recebimento e, consequentemente, os processos de entrada desses produtos recebidos no estoque. Logo em seguida, nós temos todos os processos de armazenagem, saber aonde vai colocar, o que pode colocar com o que, qual é a localização ideal. Em determinado momento, nós temos os processos de separação, também chamados de picking. Temos a conferência, né, dos processos de separação e de picking. Temos em algumas empresas processos de embalagem, também chamados de packing. E aí temos os processos de expedição, os processos de saída do estoque. Como podemos ver, temos aí diversos processos internos que fazem muita diferença na questão da estratégia e do resultado que a logística pode trazer para a sua organização. E aí, a pergunta que nos é feita como líderes logísticos é: como? Como eu posso otimizar esses processos para que eu consiga possibilitar para a organização melhores resultados? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas que eu venho trabalhando, né, sobre esses processos. Mas antes, eu queria te pedir um favor. Se você deseja se manter informado sobre liderança e logística, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e aí você vai ficar sabendo em primeira mão das novidades. Se você está curtindo o conteúdo desse vídeo, deixa o seu like e não esquece de compartilhar ele com mais e mais pessoas. E se você está buscando se capacitar para se tornar um líder logístico ainda melhor, dá uma olhadinha nos cursos que nós estamos preparando para vocês. O link aparece sempre aqui embaixo desse vídeo
e vai ser um prazer ter vocês conosco nos nossos cursos de capacitação. Mas vamos lá. Como? Como nós, como profissionais logísticos, podemos ajudar a nossa empresa a otimizar os processos logísticos? Eu separei aqui dicas para cada um dos processos que a gente relacionou. Então vamos lá, começando pelos processos de recebimento. No recebimento, uma dica é a gente criar janelas de agendamento. Agendamento no recebimento do fornecedor. Isso otimiza o tempo e otimiza os recursos, não só os nossos, mas também dos nossos fornecedores. A gente consegue dimensionar a nossa equipe, os nossos equipamentos, conseguimos auxiliar os nossos fornecedores a programar os seus veículos. Procuramos então otimizar todo esse processo. Uma outra dica é trabalhar com cargas unitizadas, cargas paletizadas. Isso agiliza a carga e a descarga, agiliza a movimentação e, é claro, como nós sabemos, isso otimiza os recursos, né? Recursos humanos de tempo, recursos de equipamentos. Então, algumas dicas aí para que a gente tenha bons processos de recebimento. O próximo processo é o processo de conferência. A conferência de entrada no estoque. Como nós sabemos, é ali onde tudo começa. Se o processo de conferência não é legal, todos os processos subsequentes poderão apresentar problemas. Então, vão aí algumas dicas aí para que a gente otimize o nosso processo de conferência e entrada no estoque. A gente tem que ter um bom processo, processos que auxiliem, né, a conferência e a entrada. Então temos que ter espaço disponível, né, uma área de stage para fazer um bom recebimento, uma boa conferência e precisamos avaliar a possibilidade de colocar tecnologia. Cada vez mais o uso de sistemas integrados, onde a gente pega o dado do pedido do fornecedor, cruza com a nota fiscal, cruza com o nosso WMS já para identificar para onde esse produto vai ser levado. Isso ajuda muito, isso auxilia a produtividade. E tão importante quanto bons processos e tecnologia, é claro, a questão da capacitação da equipe. A equipe de recebimento ela tem que estar capacitada a relatar as eventuais divergências no recebimento, divergência de quantidade, preço, condição comercial, aspectos fiscais, reportando isso para as áreas competentes e tendo processos que auxiliem a resolver. Muitas das vezes esses processos são mais longos porque não são bem claros e aí quem está conferindo fica sem saber o que precisa ser feito. Ok? Bom, vamos falar agora dos processos de armazenagem. O que nós podemos fazer? Eu costumo tratar a armazenagem sobre duas dimensões. A dimensão estratégica, que é a questão da localização, aonde está o armazém, ele precisa estar próximo de clientes, fornecedores, ter toda a infraestrutura, cuidados aí com a questão da tributação, dos incentivos fiscais, mas a gente também tem que ter atenção às dimensões operacionais. E no caso da intralogística faz muita diferença a gente ter um bom layout. Um layout que facilite o fluxo da operação de recebimento, de picking, de packing, né? Que a gente tenha bons processos que ajudem, né, nas regras de armazenamento, que a gente tenha bons processos de 5S, de organização e limpeza. Isso tudo dentro da armazenagem vai fazer muita diferença na hora lá da sua intralogística ser mais eficiente. Chegamos agora na hora do processo de separação. Né? Em determinado momento, um produto nosso é comercializado para o nosso cliente e a gente então precisa ir lá no armazém buscar esse produto, né, para que a gente faça o picking, faça a separação. Nesse sentido, é importante que a gente sempre olhe para a produtividade do tempo gasto do nosso separador. Vários estudos demonstram que o processo de separação, do deslocamento do separador, ele é muito importante e ele tem um peso muito grande, então a gente tem que ter bons sistemas de suporte, WMS, que possibilitem fazer os melhores roteiros, né,
que a gente tenha estratégias de picking mais adequada, picking por zona, picking por lote, picking por derrubada, para que a gente consiga ter uma boa produtividade. Mas não é só ser ágil, a gente precisa ser ágil e também assertivo. Quando eu falo de assertivo é a gente ter a oportunidade de saber se a nossa operação ela está separando a quantidade certa e exata. Não adianta ser rápido e separar as coisas erradas. E também ainda na separação nós temos toda a parte de automação, ou seja, entender se existe a possibilidade de equipamentos, né, que além de te possibilitar a agilidade, vão te possibilitar também a assertividade. Então, cada vez mais a gente está vendo automação de armazéns, sorter, robôs autônomos, AGVs, uma série de equipamentos que nos possibilita agilidade e confiabilidade aí nos nossos processos de separação. Vamos falar agora um pouquinho dos processos de conferência. A gente normalmente separa um produto e confere, né, antes de fazer propriamente dito o processo de expedição. Nesse sentido, a minha dica é que a gente procure aí otimizar. Cada vez mais eu venho aprendendo que é possível, né, formalizar processos em que a gente faça a separação junto com a conferência. Ou seja, que a gente já faça um processo de separar e conferir simultaneamente. E aí é importante que a gente também tenha processos de auditagem, ou seja, processos em que a gente faça conferências, né, mais minuciosas e detalhadas, né, em alguns itens, em algumas notas, em alguns processos. Isso ajuda muito, né, nessa questão aí de processos de conferência. E é claro, a gente buscar aí a possibilidade também de automatizar. Tem um processo que muitas das vezes ele passa desapercebido na intralogística, que é o processo de embalagem. Muitas das vezes nós precisamos acondicionar aquele produto que vai ser entregue no cliente numa embalagem específica para suportar a operação de transporte ou para descaracterizar o produto. Então aqui na embalagem a minha dica é que a gente procure fazer a unitização, ou seja, se o cliente comprou 3 itens, né, fracionadinhos, que a gente já coloque isso na mesma embalagem e que isso já seja feito lá no processo de separação, que a gente no nosso processo de picking já tem esse tipo de coisa e que a gente trabalhe muito forte junto com o fornecedor, né, para que ele nos enviem, né, lotes adequados aí com a perspectiva de venda. Então, se nós comercializamos produtos em dúzias, em múltiplos de 12, que esse produto já venha no fornecedor nesse tipo de embalagem. Isso vai ajudar muito o processo de separação. E uma outra coisa muito importante é trabalhar junto com vendas, né? Alinhamento dos lotes mínimos. A gente também conversar com a equipe de vendas sobre as possibilidades, né, de fazer vendas nos mesmos lotes que os produtos estão embalados, para que isso reduza aí o manuseio do produto durante a separação e durante a embalagem. Chegou a hora de falar dos processos de expedição. A gente está falando agora da saída, a gente veio falando desde o momento de receber um produto, passou por vários processos e agora está chegando aí na expedição. Na expedição, a minha dica é que a gente sincronize as atividades operacionais e administrativas. Em muitas empresas que eu visito, né, essas atividades são paralelas, mas não necessariamente síncronas, né? Ou seja, muitas das vezes o veículo está carregado e fica por alguns momentos, né, aguardando a questão da emissão dos documentos fiscais, então que isso seja feito de forma assíncrona, né? Que a partir do momento que vai sendo feita a separação, que a gente já possa agilizar toda a parte administrativa, burocrática e necessária para a saída do veículo e que a gente assegure aí uma boa qualidade na conferência, no manuseio, na identificação da embalagem que vai para o cliente. Muitas das vezes as entregas elas são feitas de forma equivocada porque a etiqueta de identificação do cliente não é legal. Então, pessoal, a gente passou aqui pelos
processos da intralogística, entender o que é intralogística, e eu procurei trazer um pouquinho da minha experiência aí, de como eu consegui otimizar muito dos processos de intralogística do que eu trabalhei. Então, agora você já sabe um pouco mais como a intralogística pode fazer a diferença entre o lucro e o prejuízo do seu negócio, é hora de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, identificando como você pode usar esse conhecimento na sua empresa ou no seu negócio. Pois, como eu costumo dizer, quem aprende fazendo, aprende mais. Muito obrigado pela sua companhia, fiquem bem e até as próximas edições do Minuto Logístico.